Olá! Hoje a gente vai montar um guia definitivo sobre improbidade administrativa, focado naquilo que realmente importa para passar num concurso. Então, vamos direto ao ponto. E vamos começar com uma pegadinha clássica, daquelas que derrubam muita gente. Ato de improbidade administrativa é crime? A resposta é um sonoro e definitivo: não. Então, o ponto crucial é este. Improbidade é um ilícito de natureza cível. É um ato desonesto, imoral e principalmente intencional, ou seja, doloso. É fundamental ter isso em mente. A Constituição separa as coisas. Uma mesma atitude pode sim gerar um processo por improbidade na área civil e outro processo na área criminal, mas são coisas diferentes, com consequências diferentes. Certo. Para entender bem a lei, a gente precisa conhecer os personagens dessa história. Afinal, quem é que comete o ato de improbidade e quem é a vítima? A lógica é simples. De um lado, a gente tem o sujeito ativo, que é quem pratica a improbidade, e do outro, o sujeito passivo, que é quem sofre o dano, a vítima. Vamos ver em detalhes quem pode ser quem. E olha, o conceito de sujeito ativo é muito amplo. Não é só o servidor de carreira, não. Pode ser um político eleito, um funcionário temporário e até mesmo alguém sem remuneração, como um estagiário. E aqui, alerta máximo de prova. Um particular, seja uma pessoa ou uma empresa, também pode ser responsabilizado. Se ele participar, ajudar ou se beneficiar do ato, ele entra na dança junto. E quem é a vítima? Geralmente é o próprio Estado, em qualquer nível, União, Estados ou municípios e em qualquer poder. Mas atenção, uma entidade privada também pode ser vítima. O critério é: tem dinheiro público envolvido? Recebeu verba, algum benefício, incentivo fiscal? Se tiver cheiro de dinheiro público, a lei de improbidade protege. Ok, agora vamos organizar as ideias. A lei é bem didática e separa os atos de improbidade em 3 grandes categorias. Entender essa divisão é essencial para a prova. Primeiro e mais grave são os atos que geram enriquecimento ilícito. É quando o agente público bota dinheiro indevido no bolso. Depois, vem os atos que causam prejuízo ao erário, ou seja, um prejuízo financeiro direto para o Estado. E, por fim, temos os atos que atacam a moralidade, a base do serviço público, que são as violações aos princípios administrativos. Agora, atenção máxima aqui. Pega o marca-texto porque isso é uma das maiores pegadinhas de todas. As listas de atos de enriquecimento ilícito e de prejuízo ao erário são exemplificativas. Isso significa que são apenas exemplos, e outras situações parecidas podem ser enquadradas ali. Já a lista de atos que violam os princípios lá do artigo 11 é taxativa, ou seja, é um rol fechado. Só é considerado violação o que está exatamente escrito ali. Se não está na lista, não é improbidade por violação de princípios. Ponto final. E para nunca mais esquecer, aqui vai o bizu de ouro. É só fazer a pergunta: a vantagem foi para quem? Se a vantagem foi para mim, para o próprio agente, é enriquecimento ilícito. Se foi para ele, para um terceiro, e isso causou um prejuízo para o cofre público, é prejuízo ao erário. Agora, se não teve vantagem financeira nem para mim, nem para ele, mas a conduta feriu os deveres de honestidade e legalidade, aí é violação de princípios. Simples, né? Muito bem. Quem comete esses atos tem que pagar a conta. E as punições são pesadas. Vamos dar uma olhada nos números, porque as bancas adoram cobrar esses prazos. Para o ato mais grave, o enriquecimento ilícito, a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais pode chegar ao prazo máximo de 14 anos. Já para os atos que causam prejuízo ao erário, esse prazo máximo de proibição cai um pouco, para 12 anos. E por fim, para os atos que violam os princípios da administração, a sanção é mais branda, a proibição máxima é de 4 anos. E essa tabela aqui é ouro puro. Ela resume tudo. É para tirar um print e revisar sempre. Repare num detalhe importantíssimo. Na violação de princípios, não há previsão de perda da função pública nem de suspensão dos direitos políticos. Isso mostra como as sanções são proporcionais à gravidade de cada tipo de ato. Agora, segura aí porque em 2021 a lei sofreu uma reforma gigantesca. E uma dessas mudanças se destaca de todas as outras, sendo o novo foco das bancas de concurso. A mudança mais fundamental de todas é essa. Um ato de improbidade, hoje, só acontece se ficar comprovado o dolo específico do agente.
Antes dessa lei de 2021, um agente podia ser condenado até por culpa, ou seja, por uma negligência ou imprudência. Isso não existe mais. Acabou. Agora, a acusação precisa provar que o agente agiu com a vontade livre e consciente de alcançar aquele resultado ilícito específico. Um simples erro de gestão, uma má administração sem má-fé, não configura mais improbidade. Bom, para fechar, vamos fazer aquela revisão relâmpago. Um resumo com os pontos que você tem que ter na ponta da língua na hora da prova. Primeiro ponto, para não cair em pegadinha. Improbidade é um ilícito civil, não é crime. Segundo, a regra de ouro agora é dolo específico. Tem que ter a intenção clara de cometer o ato ilícito. A modalidade culposa foi para o espaço, não pune mais. Terceiro, decore os números mágicos da proibição de contratar. 14 anos para enriquecimento, 12 para prejuízo e 4 para violação de princípios. 14, 12, 4. E por último, lembre-se, a lista de atos que violam princípios é taxativa, fechadinha. As outras duas, de enriquecimento e prejuízo, são apenas exemplificativas. Nós passamos pelos conceitos centrais, os personagens, os tipos de atos, as punições e a maior mudança legislativa dos últimos anos. Agora, a base para dominar esse assunto e gabaritar na prova está toda aí. Obrigado por assistir e até a próxima.